Pessoal, agora que vocês sabem que os conflitos sempre irão surgir de uma forma natural no relacionamento, é importante que vocês saibam também quando vocês devem se alertar e principalmente o cuidado que vocês devem tomar em cada diferente fase do casamento. E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora. As fases do casamento são 6: a atração, a apreciação, o hábito, a expectativa, a desilusão e o limiar alcançado, se o casal não conseguir lidar bem na fase da desilusão. Os conflitos começam a surgir principalmente depois da fase do hábito. Eu decidi comparar as fases do casamento a um saldo bancário, para poder exemplificar melhor para vocês a impressão que temos quando estamos vivenciando cada uma das fases. Na fase da atração, é quando temos praticamente certeza de que encontramos o amor das nossas vidas. Durante essa fase, nós não costumamos enxergar os defeitos do outro, e às vezes eles são até admirados. É quando sentimos que a nossa felicidade está praticamente garantida. Durante essa fase, temos que nos alertar em relação ao nível de inconsciência com o qual fazemos projeções sobre o nosso parceiro, ou seja, as características que nós imaginamos que ele tenha e que muitas vezes não correspondem exatamente à realidade, para que assim não tenhamos uma desilusão muito grande. A fase seguinte da apreciação é quando começamos a conciliar o nosso saldo e perceber que realmente acertamos, pois é quando começamos a apreciar os comportamentos do outro, confirmando a nossa ideia inicial de felicidade futura. O importante nessa fase é que vocês dois saibam manter esse estado, sabendo exatamente quais são as necessidades e desejos de cada um, sabendo também quais são os comportamentos que satisfazem os desejos e necessidades de cada um. Nessa fase, é muito importante também que vocês dois tenham flexibilidade em relação à forma pela qual suas necessidades podem ser satisfeitas, para que assim o parceiro, quando não puder satisfazê-las de uma forma, tenha a possibilidade de satisfazê-las de outra forma. Por exemplo, se eu sempre fico muito feliz quando viajamos nas férias, porém em determinado período do ano nós não podemos ter esses gastos para fazer essas viagens, é importante que eu consiga encontrar outras formas de me satisfazer, para que assim meu marido continue podendo ter a possibilidade de me satisfazer também e nós consigamos nos manter na fase da apreciação. A fase seguinte é a fase do hábito. É quando nós começamos a perceber que o nosso saldo se mantém estável. Nós ficamos felizes com esse saldo, mas não tão felizes como antes. Nós apreciamos o comportamento do nosso parceiro, mas também não tanto quanto antes. Na fase do hábito, nós sentimos também uma confortável sensação de segurança e acomodação com a felicidade. E essa fase pode ser extremamente positiva, desde que vocês consigam retornar ciclicamente à fase da apreciação, que é quando vocês admirar mais o comportamento do seu parceiro. E também que vocês consigam incluir alguns retornos à fase da atração, buscando surpreender um ao outro, conhecendo lados do outro que vocês não conheciam, pois apenas assim vocês poderão unir a satisfação com a segurança de um comportamento estável, com os estímulos necessários para que ele não se torne monótono e excessivamente rotineiro. Até porque toda relação que já está na fase do hábito, mais cedo ou mais tarde, sempre acaba se deparando com dois grandes inimigos. Vocês imaginam quem sejam esses dois inimigos? Na verdade, é um outro casal. Vocês conseguem imaginar quem são eles? Porque toda relação que já está na fase do hábito sempre acaba, mais cedo ou mais tarde, se deparando com dois grandes inimigos. Na verdade, é um grande casal de inimigos. Vocês imaginam quem sejam eles? É o Zé Rotina Acomodação da Silva e a Dona Preguiça, uma funcionária da zona de conforto. Esses dois inimigos fazem com que vocês se acomodem na rotina e percam cada dia mais a motivação para sair dessa agradável zona de conforto. Durante essa fase, é importante que o parceiro que estiver se sentindo mais incomodado expresse ao outro as suas necessidades, para que esse outro compreenda que ambos precisam, de vez em quando, fazer algumas coisas diferentes para estimular a relação.
No tema da rotina, nós vamos falar mais sobre esse assunto. A próxima fase do casamento é a fase da expectativa. É a fase onde o saldo continua estável, mas começa a não satisfazer mais da mesma forma. O que antes era apreciado no parceiro, agora passa a ser esperado. E o que antes os parceiros faziam com prazer um para o outro, acaba virando um dever. Pois ambos acabam começando a viver em uma constante reivindicação da felicidade. Esta é a fase da queixa dos agradecimentos, quando ao invés da gratidão do outro, a impressão é que temos somente a sua exigência. Ocorrem inclusive expectativas maiores em relação ao sexo, quanto à frequência, à duração ou ao tipo de relação durante a fase. Durante a fase da expectativa, o tempo começa a ficar nublado, e os parceiros passam a prestar mais atenção na falta dos comportamentos que eles apreciavam no outro do que na presença de outros comportamentos positivos que eles já tinham. É quando você faz coisas boas para seu parceiro, mas percebe que ele só percebe o que você faz de ruim, ou então o que você deixou de fazer. Os maiores perigos dessa fase são dois. Quando começamos a focar a nossa atenção no que o outro fazia de bom, mas deixou de fazer, começamos a ter uma leve impressão de que o outro talvez não nos ame mais como antes. Além disso, o fato de ambos pararem de demonstrar gratidão e ainda ficarem sempre trocando reclamações e exigências mútuas, faz com que os dois realmente acabem perdendo um pouco da vontade de fazer coisas boas um para o outro, reforçando assim a impressão de talvez não serem mais tão amados como antes. E como lidar com essa fase? Quais são os cuidados que nós devemos cuidar durante a fase da expectativa? É procurar sempre ser grato quando seu parceiro faz uma coisa boa para você. E também não considerar os comportamentos positivos que ele deixou de fazer como uma única prova de amor. Preste atenção também em outros comportamentos que ele tem mantido, pois todos têm seus dias de altos e baixos. Nem sempre estamos bem dispostos e animados. Portanto, precisamos, além de não esperar demais do outro, compreender esses momentos e também levar em conta as outras demonstrações de afeto que ele faz por nós. Caso os parceiros não consigam equilibrar as suas expectativas e modificar certos comportamentos durante a fase da expectativa, eles acabam passando de uma forma muito mais rápida para a fase da desilusão. Infelizmente, como o relacionamento não é algo muito fácil de lidar, praticamente todos os casais chegam até essa fase. E o que vai definir se eles vão conseguir melhorar e manter a relação ou não é a forma como eles irão lidar com as dificuldades dessa fase. Na verdade, a maioria dos casais, depois de alguns anos, passam a se equilibrar entre a fase da expectativa e a fase da desilusão. Nessa fase da desilusão é quando o saldo já não nos satisfaz, porém ainda é percebido como positivo. Durante essa fase, os parceiros começam a ter uma grande incerteza sobre a felicidade com o outro. Além de perceber a falta de comportamento que eles valorizavam, eles começam também a perceber que o parceiro adquiriu novos hábitos, mas que na verdade já estavam presentes desde a época da atração, porém não eram vistos porque ambos estavam ainda utilizando o famoso óculos cor-de-rosa. Durante essa fase, a falta de atendimento das necessidades e desejos de ambos faz com que os parceiros passem da sensação para uma quase certeza de não serem mais amados como antes. Assim, ambos tornam-se mais carentes e passam a reclamar cada vez mais, acumulando desilusão atrás de desilusão. O saldo nessa fase ainda é positivo, porque os parceiros ainda conseguem se lembrar das boas lembranças do passado. Porém, essas boas lembranças ficam misturadas com uma sensação de medo de não dar certo. Durante essa fase, a falta de atendimento das necessidades e desejos de ambos faz com que os parceiros passem a ter a sensação de uma quase certeza de não serem mais amados como antes. Assim, ambos tornam-se mais carentes e passam a reclamar cada vez mais. E é por isso que nessa fase,
os casais sentem como se estivessem num efeito gangorra, acreditando e ao mesmo tempo não acreditando. E assim então começam a tentar resgatar esses bons momentos do passado, viajando para lugares onde costumavam ir no começo do relacionamento, visitando lugares que foram quando estavam apaixonados, para assim resgatar também os bons sentimentos do início da relação. Durante essa fase, é muito importante que os parceiros percebam que o excesso de críticas e cobranças que fazem um ao outro tende apenas a afastá-los cada vez mais, deixando ambos mais carentes e irritados. Uma dica para esta fase do relacionamento é que os parceiros façam uma lista dos comportamentos que eles gostariam que o outro voltasse a ter, e também dos comportamentos que gostaria que o outro parasse de ter. Ao trocar essas listas, os parceiros deverão negociar entre si, para saber o que cada um poderá modificar ou pedirá para que o outro procure tolerar. Será sempre uma troca, onde algumas coisas você modifica para agradar o parceiro, outras coisas você pede que ele tolere, para que ele também busque te agradar, e os dois fazem o mesmo um com o outro. Esse diálogo aberto é importante para que os dois consigam manter a motivação para recuperar os comportamentos positivos e modificar os comportamentos negativos, assim passando a acreditar que a relação ainda pode dar certo, pois do contrário, ambos poderão perder a motivação para tentar se esforçar e passar para a seguinte, que é a fase do limiar alcançado. Nesta fase, ambos os parceiros sentem-se como se estivessem com um saldo negativo, acompanhado de uma certeza sobre a infelicidade na vida a dois. Durante a fase do limiar, os parceiros até sabem que foram felizes durante uma época, mas não conseguem mais reviver aquelas lembranças positivas, pois as lembranças e experiências negativas passam a ter um peso muito grande e muito maior que as positivas. Assim, os óculos que antes eram cor-de-rosa passam a ser totalmente cinzas. Estes óculos fazem com que até os comportamentos positivos do outro não sejam mais percebidos, porque tudo passa a se tornar negativo. Durante essa fase, os parceiros sentem a certeza de não serem mais amados e também de não amarem mais o outro. Essa certeza faz com que ambos não tenham mais esperança em relação ao futuro, fazendo com que ambos sintam-se desmotivados para modificar comportamentos, para tentar uma solução e acabem desistindo. Essa fase, assim, acaba sendo exatamente o oposto da fase da atração, pois na fase da atração, os parceiros não conseguiam enxergar os defeitos e viam apenas as qualidades positivas do outro. Na fase do limiar, os parceiros chegam a deixar de ver os aspectos positivos do outro, vendo todos os seus aspectos apenas como negativos. Porém, a boa notícia é que mesmo durante essa fase, nem tudo está perdido, pois o amor tem uma força surpreendente. Vocês já ouviram falar que o verbo não é um sentimento, certo? Pois não é mesmo, o amor é um verbo, uma ação. Ou seja, se ambos os parceiros desejarem e se esforçarem, eles podem sim restaurar o relacionamento e fazê-lo renascer das cinzas, como uma verdadeira fênix. Porque o amor, mesmo que esteja tão abalado que pareça não existir mais, será sempre como uma brasa incandescente no fundo das cinzas. A impressão é que ele pode não existir mais, mas a verdade é que ele está apenas sufocado debaixo de uma grande quantidade de cinzas, que são as mágoas e as lembranças negativas. Caso vocês já possam estar nessa situação, vocês devem se lembrar de esforçar para resgatar o amor que sente um pelo outro, lembrando que isso é sim possível. E começar a soprar todas as cinzas para que assim vocês possam ver o amor de vocês aceso e brilhando novamente. E qual dessas fases é a fase ideal para um aconselhamento ou terapia de casal? Vamos comparar o nosso relacionamento com a nossa saúde.
O ideal é que a gente se alimente e durma bem para manter a nossa saúde em dia, e não esperar ter uma doença ou até uma doença grave para procurar um médico, pois o tratamento pode ser doloroso e até podemos descobrir que não chegamos no médico a tempo de curá-la. Portanto, nós devemos ter esse mesmo cuidado com o nosso relacionamento, prevenindo e protegendo a nossa relação dos conflitos, e não esperando que eles tornem-se cada vez mais graves para procurar ajuda. O ideal, portanto, seria que os casais procurassem um aconselhamento ou terapia já na fase do hábito ou da expectativa. O ideal mesmo seria procurar um aconselhamento quando ainda estivessem noivos. Se vocês são noivos e já estão assistindo esse workshop, meu parabéns é duplo. Porém, como sabemos que o ideal está sempre muito longe da realidade, indicamos que os casais procurem ajuda pelo menos entre a fase da expectativa e da desilusão. Pois a partir da fase da desilusão, os grandes desgastes do relacionamento acabam tornando mais difícil a recuperação da relação e da esperança dos parceiros em relação um ao outro. Com a terapia, dependendo da situação, que dependendo da situação poderá ser individual, de casal ou ambas, deverá haver uma reorientação perceptiva para modificar e ajustar a visão que um tem do outro. Com a terapia que, dependendo da situação, poderá ser individual, de casal ou ambas, deverá haver uma reorientação perceptiva para modificar e ajustar a visão que um tem do outro, tornando-a menos pessimista e mais realista, para que assim ambos possam verificar se conseguem retomar os sentimentos positivos do passado. E então, após essa etapa de verificação, deverá haver um recasamento, que seria realmente um novo acordo conjugal, um novo casamento psicológico, com promessas e expectativas mais claras, maduras e realistas. Ou, caso seja indispensável para a manutenção da saúde emocional do cônjuge, o casal deve se separar. Provavelmente, vocês já devem estar procurando se equilibrar entre as fases do hábito e da desilusão, como todos os casais, certo? E isso é completamente normal. Porém, eu gostaria apenas que vocês refletissem. Vocês têm procurado tomar os cuidados certos em cada fase? Vocês relaxaram e se acomodaram com os problemas e apenas reclamam um do outro? Ou têm se esforçado para manter o que é mais importante e evitar o que é mais prejudicial em cada fase? Com certeza vocês já devem conseguir identificar, sem nenhuma ajuda, em qual fase do relacionamento vocês estão. Mas se vocês tiverem vontade, vocês poderão acessar o mapeamento que está disponível no ambiente online, para poder responder algumas perguntas e então saber exatamente em que fase vocês se encontram. Então agora que vocês já têm uma nova visão sobre os conflitos e as crises, e conseguiram também compreender melhor a escolha do seu parceiro para ajudá-los a reduzir o peso das desilusões, vamos passar para o nosso terceiro passo, que é conseguir compreender de forma mais profunda as diferenças de personalidade de cada um de vocês, para que assim vocês possam se compreender melhor, reduzindo as críticas e os julgamentos, e assim aumentando as suas habilidades de negociação e conseguindo, consequentemente, reduzir a frequência e a intensidade dos conflitos. Então agora, vamos falar sobre as diferentes personalidades, com base em 6 abordagens diferentes. Além de vocês conseguirem compreender melhor as necessidades e desejos de cada um, vocês vão também conseguir ser mais compreensivos um com o outro, porque vocês vão conseguir compreender melhor
o ponto de vista de cada um sobre a mesma realidade. Conhecendo como ambos interpretam exatamente a realidade, fica bem mais fácil negociar e resolver os conflitos com assertividade, da qual tanto precisamos para mantermos um relacionamento realmente saudável. Nós vamos falar agora então sobre as mensagens de roteiro, os temperamentos, as posições de roteiro, as posições de competição, os tipos psicológicos e os vínculos. Começando pelas mensagens de roteiro. Nós falamos um pouco sobre essas mensagens de roteiro no tema sobre a escolha do parceiro. Porém, agora nós vamos poder nos aprofundar um pouco mais nessa teoria. As mensagens de roteiro são mensagens que nós recebemos ao longo das nossas vidas, desde a infância, principalmente dos nossos pais, mas também dos nossos avós, irmãos, do nosso meio cultural, do nosso meio social e até da mídia. Na verdade, qualquer pessoa que tenha tido para nós um significado grande irá nos influenciar com as suas mensagens de roteiro. Essas mensagens influenciam todos os nossos pensamentos, sentimentos e expectativas, em relação a nós mesmos, em relação aos outros e em relação à vida em geral. Essas mensagens podem ser diretas e verbais para nós, quando, por exemplo, crescemos ouvindo nossos pais dizerem que somos muito inteligentes ou muito desastrados. Alguns exemplos dessas mensagens diretas são: nunca confie nos outros, sempre faça o melhor que puder, nunca espere nada de ninguém, e outras. Essas mensagens também podem ser repassadas de forma indireta, através de comportamentos e exemplos das outras pessoas, principalmente dos nossos pais. Um pai, por exemplo, que sempre trabalhou muito a vida inteira, estará passando para o seu filho a mensagem de que o trabalho é muito importante. Essas mensagens, portanto, podem ser positivas ou negativas, diretas ou indiretas. E nós não podemos escolher as mensagens que vamos receber, mas podemos decidir como reagir a elas. A nossa reação será sempre inconsciente, mas podemos escolher aceitando ou rejeitando essas mensagens. É importante também lembrar que todas essas mensagens terão sempre um impacto muito significativo nas nossas vidas, que podem ser positivos ou negativos. Porém, como geralmente esses impactos são inconscientes, é muito importante que nós possamos compreender essas mensagens de roteiro e a forma como elas estão influenciando as nossas decisões e principalmente os nossos relacionamentos, para que assim possamos modificar a nossa reação a elas, modificando também o nosso comportamento. Dentro do seu relacionamento, por exemplo, é importante que você procure ter consciência das mensagens de roteiro que recebeu, principalmente dos seus pais, em relação a assuntos como casamento, o papel da mulher e do homem, os papéis do marido e da esposa, como eles lidavam com os conflitos, como eles lidavam com as tarefas domésticas, com a administração do dinheiro, quem tomava as decisões mais importantes, como eles lidavam com o controle e poder dentro da família, e também as muitas mensagens e ditados que você sempre ouvia dos seus pais. Por exemplo, vamos utilizar essa família hipotética para mostrar para vocês como todas essas teorias das personalidades podem influenciar nas decisões de cada um dos filhos, começando pelas mensagens de roteiro. O Jonas e a Luísa tiveram 3 filhos, a Júlia, o Pedro e a Ana. As mensagens de roteiro foram passadas de forma indireta pelo Jonas. E algumas delas foram que o dinheiro é muito importante e que eles deveriam sempre trabalhar duro. Que para uma mulher ser considerada uma boa mulher, ela deve fazer tudo dentro de casa e muito bem. Que o homem tem o dever e só tem valor de conseguir sustentar a casa sem precisar da ajuda da mulher. Ele passou também a mensagem de que os homens não precisam dar satisfação para suas esposas. E também de que ter filhos dá muito trabalho e sempre acaba atrapalhando a vida dos pais. A Luísa, por sua vez, passou as mensagens diretas e indiretas de acordo também com o que ela viveu no seu casamento. Ela sempre foi uma boa dona de casa, mas sofreu muito, porque sempre que demonstrava para Jonas o seu desejo de ter autonomia e ter uma profissão,
ele a ameaçava, dizendo que nunca aceitaria ser casado com uma mulher que trabalhasse fora. Ela se sentia realmente muito feliz ao ser dona de casa e ter os filhos que para ela eram a sua realização. Mas o fato de não trabalhar fora sempre a deixou também muito triste. Então agora vamos ver como foi que a Júlia, o Pedro e a Ana reagiram a essas mensagens de roteiro. Lembrando que elas sempre podem ser positivas ou negativas, diretas ou indiretas, e aceitas ou rejeitadas. A Júlia aceitou a mensagem de que a mulher deve ser uma boa dona de casa e não deve trabalhar fora, e então foi isso que ela fez. Porém, a mensagem do pai sobre as dificuldades ao cuidar dos filhos acabou a atrapalhando, pois fez com que ela sempre sentisse muito medo de ter filhos, o que ela sempre desejou muito. Principalmente quando ouvia a mãe dizer que os filhos eram uma realização. O Pedro acabou aceitando a mensagem do pai sobre o dinheiro e se tornou um advogado muito esforçado. Trabalha fora, mas também é muito machista, aceitando a mensagem do pai sobre os papéis de marido e esposa. Quanto a Ana, ela também se tornou uma boa dona de casa, aceitando a mensagem do pai e da mãe. Porém, também deu atenção à mensagem da mãe de que era importante ela manter sua autonomia. Então, hoje, ela se divide entre o trabalho e a vida como dona de casa. Odeia machismo e também não gosta muito de pessoas muito ligadas ao dinheiro, pois foi a mensagem que ela recebeu do pai e acabou rejeitando. Além disso, ela está planejando uma segunda gravidez. Uma outra teoria, muito importante para a nossa compreensão das personalidades, é a teoria dos 4 temperamentos, que foi criada pelo pai da medicina, o Hipócrates, 600 anos antes de Cristo. Essa teoria, apesar de muito antiga, continua sendo utilizada e tem muita influência em diversas outras teorias. Segundo ele, os 4 temperamentos humanos são classificados basicamente por 2 tendências. A velocidade de análise, que indica o ritmo mais rápido ou mais lento das pessoas, de acordo com os seus metabolismos, e também a forma pela qual elas tendem a tomar decisões, ou seja, se elas são mais lógicas, buscando seguir a razão, ou mais emocionais, buscando seguir mais o coração. Assim, de acordo com essa escala, nós teríamos os temperamentos sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, sendo que o sanguíneo e o colérico são os temperamentos mais extrovertidos e voltados para a ação, sendo também mais ativos e tendo, portanto, características consideradas mais masculinas. Já os temperamentos melancólico e fleumático tendem a ser mais introvertidos e por isso são mais voltados para a reflexão, contendo características consideradas um pouco mais femininas. É importante que vocês saibam que nenhuma pessoa tem somente um temperamento, mas sim uma combinação dos 4, onde 2 deles são mais preponderantes. Vocês devem agora estar imaginando qual é o temperamento de vocês. Mas daqui a pouco vocês vão poder fazer isso com o material que eu disponibilizei no ambiente online. Vocês vão saber qual desses temperamentos predominam mais na sua personalidade e saberão o mesmo em relação ao seu parceiro. Então, para que vocês possam ter uma ideia mais geral dos 4 temperamentos, vamos começar pelo sanguíneo. O sanguíneo é aquele amigão, comunicativo, alegre, compreensivo, que tende também a ser muito impulsivo e exagerado. Eles gostam de estar no centro das atenções, são agitados, se interessam por várias coisas ao mesmo tempo e tendem a ser ágeis, flexíveis e inovadores. Porém, quando estão em desequilíbrio, eles podem acabar trazendo à tona os seus aspectos menos favoráveis, como a insegurança, o egocentrismo, a instabilidade e a vulnerabilidade. O colérico está ao lado do sanguíneo, classificado como um temperamento mais ativo, extrovertido e com uma velocidade mais acelerada. Porém, as suas características mais marcantes são a ousadia, a competitividade e o gosto pelo desafio. Os coléricos são pessoas objetivas, independentes, otimistas e decididas, que buscam sempre ser melhores no que podem,
e costumam ter tendência para a liderança, mas que, quando em desequilíbrio, trazem à tona aspectos negativos como a impaciência, a arrogância, a vaidade e a insensibilidade. Portanto, tanto o sanguíneo quanto o colérico são mais rápidos, enérgicos e ativos, porém se diferenciam pela forma como analisam e tomam as decisões, pois o sanguíneo é mais razão e o colérico acaba agindo mais pela emoção. Agora vamos ver as características dos temperamentos melancólico e fleumático, que tendem a ser mais introvertidos, passivos e tranquilos. O melancólico, relacionado ao elemento terra, são as pessoas mais introspectivas, concentradas, e que, por terem um lado mais lógico e racional, gostam de analisar a fundo os fatos. Elas costumam ser muito detalhistas e, por isso, são também muito habilidosas. As pessoas que têm preponderância de traços desse tipo de temperamento, quando em desequilíbrio, podem tornar-se pessimistas e deprimidas, além de excessivamente críticas, por gostarem muito de analisar os fatos com detalhes. Esse seu criticismo também faz com que eles prefiram ter poucos amigos, pois eles também tendem a criticar muito as pessoas ao seu redor. Os melancólicos, pelo seu lado lógico, tendem a ver as coisas muito no preto e no branco, e por isso também são muito radicais e muitas vezes inflexíveis. Já as pessoas do temperamento fleumático são pessoas tranquilas, lentas, concentradas, práticas e sonhadoras. Elas têm um especial prazer em alimentar-se e, quando em desequilíbrio, sentem-se desmotivadas, indecisas e tendem à inércia física e mental, à obesidade e problemas digestivos, devido à maior lentidão do seu metabolismo. Essas pessoas também tendem a ser práticas, bem-humoradas e conservadoras. Pela sua habilidade em lidar com as emoções de uma forma tranquila, elas têm muito tato ao lidar com as pessoas, e por isso tendem também a ser líderes e diplomatas. Quando você estiver passando mal sozinho naquele sábado de madrugada, vai precisar de ajuda. Quando você ligar para seu amigo colérico, o telefone vai estar fora de área, já que ele foi acampar. O seu amigo sanguíneo não vai conseguir escutar o que você está falando, pois o som na casa noturna que ele está é muito alto. E o seu amigo fleumático não vai acordar com a ligação, já que ele estará dormindo profundamente. Então quem vai te levar para o hospital? Sim, será ele, o leal melancólico, apesar de reclamar um pouco no caminho. Vamos imaginar agora esses 4 temperamentos indo comprar um carro. Já imaginou como cada um deles faria? O sanguíneo entraria rapidamente no carro, todo sorridente, apertaria um botão ali, um botão aqui, e ficaria tão animado com as luzes diferentes do painel que decidiria em 1 minuto: que máximo! É esse carro mesmo que eu vou ficar. Que máximo! É com esse mesmo que eu vou ficar. O colérico entraria na loja logo dizendo: eu quero o melhor carro, o mais rápido, o mais potente e o mais bonito. Você tem um desses assim? O fleumático ficaria indeciso, analisando com calma durante horas e horas para decidir qual ele compraria. E o melancólico? O melancólico ele não compraria, pois o seu detalhismo e o seu criticismo são tão grandes que fariam com que ele pensasse que nenhum carro estaria bom o suficiente. Os temperamentos, segundo Hipócrates, são características natas das pessoas, e eles acabam influenciando a forma como as pessoas também recebem as outras diferentes informações que influenciam a sua personalidade. Ou seja, dependendo do seu temperamento, você irá lidar de uma forma diferente também com as mensagens de roteiro que você receberá da sua família. Portanto, vamos ver, dentro da nossa família hipotética, como esses diferentes temperamentos poderiam influenciar nas suas personalidades. Os temperamentos, segundo Hipócrates, são características natas das pessoas. E por isso eles acabam também influenciando a forma como cada pessoa irá reagir até às mensagens de roteiro que recebem. E também a outras influências em geral na vida. Então vamos ver como cada um dos nossos personagens reagiu de acordo com o seu temperamento.
A Júlia, que tem tendência mais para o temperamento melancólico, iria criticar muito os homens que não trabalhassem tão duro como seu pai sempre disse que deveriam fazer. O Pedro, que tem maior predominância do temperamento colérico, teria o seu temperamento competitivo ainda mais aguçado ao escutar do pai as mensagens de que dinheiro e trabalho são muito importantes para vencer na vida. Já a Ana, do tipo sanguíneo, iria cuidar da casa por ter aceitado a mensagem dos seus pais, trabalhar fora por ouvir os conselhos da sua mãe. E ainda se viraria como pudesse para conciliar tudo isso com a sua vida social, pois o seu temperamento sanguíneo a faria sentir essa necessidade sempre presente. Há também uma outra teoria que classifica as personalidades em 4 posições de roteiro, que, assim como os temperamentos, servem apenas como um indicador de classificação, pois a personalidade de cada pessoa terá sempre uma combinação dos 4 tipos. Essa teoria foi criada por uma famosa psicóloga dos Estados Unidos, chamada Doris Helmering, e usa como base o foco da atenção e a direção da ação das pessoas, classificando-as também em 4 tipos. A posição de dedicado e a posição de censor, que costumam ter a sua atenção e a sua ação mais direcionada para os outros. O passivo-agressivo, que tende a pensar mais em si mesmo. E também o passivo-receptivo, que tende a ser mais desligado em relação a si e às outras pessoas. As pessoas tendem a tomar essas posições de acordo com o que elas vivenciam em suas famílias. Por exemplo, a posição de dedicado é mais comum no sexo feminino. Ela tende a ser tomada por pessoas que foram acostumadas a cuidar dos outros, geralmente filhas mais velhas, que sempre tiveram muitas responsabilidades de cuidar dos irmãos mais novos e também de algumas tarefas da casa. As mensagens de roteiro que essas pessoas acostumaram a ouvir dos seus pais era de que primeiro elas deviam se preocupar com as necessidades dos outros e apenas depois se preocupar com elas mesmas. Elas costumavam ouvir mensagens como cuide dos outros e que boazinha, sempre tão preocupada com as pessoas. O problema é que esses elogios acabam fazendo com que elas se tornem um pouco dependentes deles, pois elas acabam acreditando que são mais amadas pelo o que elas fazem do que pelo que elas são. Assim, elas passam também a fazer o que ela sempre pensa que os outros esperam dela. Por isso, as suas virtudes costumam ser a generosidade, a sensibilidade, a noção do dever antes do prazer e a eficiência. Porém, esses padrões de comportamento podem prejudicá-la, pois elas passam a anular as próprias vontades para satisfazer as vontades dos outros, e também acabam se sobrecarregando sem pedir ajuda dos outros. Além disso, por sempre quererem fazer tudo bem feito, elas tendem a ser muito perfeccionistas. E quando as coisas não saem exatamente do jeito que elas esperam, elas ficam frustradas consigo mesmas e também com os outros. Vocês já devem estar se reconhecendo ou lembrando de várias pessoas que conhecem que são assim, certo? Os censores, assim como os dedicados, têm o foco da sua atenção e da sua ação voltada mais para os outros, porém não nas suas necessidades, mas sim nas suas falhas. Essas posições costumam ser tomadas pela mesma frequência entre homens e mulheres, e geralmente eles são assim por terem sido filhos de pais muito críticos. Por terem passado muitos anos ouvindo seus pais criticarem as coisas e as pessoas, eles acabam repetindo esse comportamento, e tendo também uma visão muito crítica da vida. Esse comportamento faz com que eles tenham mania de dar orientações e sermões para os outros, e também de apontar o dedo, costumando dizer sempre frases como você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, como que você pôde. Assim, os censores também têm virtudes, como, por exemplo, a organização, a perseverança, a eficiência e a sua convicta noção do que é certo e errado, que faz com que eles se considerem pessoas honestas, leais e confiáveis. Porém, esse criticismo exagerado faz com que eles nunca se sintam satisfeitos, nem consigo mesmos, nem com os outros.
Por serem excessivamente críticos, eles tendem a nunca estar satisfeitos e passam a comparar o seu desempenho com o das outras pessoas. Além disso, tendem também a criticar demais os outros, sendo pessimistas e negativos, principalmente com seus cônjuges e filhos. Isso faz com que eles não saibam reconhecer os outros e nem elogiá-los. E faz também com que eles tenham uma necessidade de controle muito grande, pois na visão deles, tudo deve ser feito de uma forma certa. E então eles tendem a confiar mais no próprio desempenho do que no desempenho dos outros, tendo também dificuldade de delegar atividades. Esse excesso de controle e a preocupação em fazer tudo certo faz também com que eles se reprimam, perdendo um pouco da sua espontaneidade e fazendo também com que eles reprimam outras pessoas. Eles tendem a ser autoritários, avarentos e chegam até a planejar seu tempo de lazer, que deverá sempre ter um propósito. Quando são criticados, eles tendem a reagir com outras críticas e sarcasmo. E quando as coisas não saem como eles desejam, eles costumam reclamar e ficar com a cara amarrada, para intimidar e controlar o cônjuge. Portanto, tanto a posição de roteiro dedicado como a posição de roteiro censor são focados mais nos outros, porém o dedicado nas necessidades e o censor nas falhas. E ambos têm também uma necessidade muito grande de controle. O dedicado por estar sempre acostumado a fazer tudo, e o censor por ser muito crítico e acreditar que ele pode fazer melhor do que os outros, apesar de também nunca estar totalmente satisfeito com o próprio desempenho. Há também as posições de roteiro dos passivos receptivos. Eles não se centram nem nas próprias necessidades, nem nas necessidades dos outros, pois foram pessoas acostumadas a terem mãe, avós ou irmãos dedicados, e, portanto, aprenderam a ser passivos e a aceitar as coisas como elas são. Eles crescem ouvindo mensagens como: pode deixar que eu resolvo, relaxa que eu faço isso e não se preocupe. Assim, eles tendem a esperar que os outros cuidem dele e não costumam ter iniciativa. Eles acabam fazendo alguma coisa apenas quando alguém manda. E as frases que eles mais costumam dizer são: tanto faz, não sei e você decide. As virtudes dos passivos receptivos são que eles tendem a ser tolerantes e satisfeitos, tendo um temperamento bastante concordato e sendo fáceis de agradar, pois não costumam ser tão exigentes como os censores. Eles não causam problemas, pois não contrariam e nem se impõem aos outros, porém também não os ajudam. No que diz respeito aos seus pontos a melhorar, a pouca consciência que eles têm em relação aos seus próprios desejos e necessidades faz com que eles não pensem no futuro e muitas vezes sejam eternos despreocupados, sendo inconsequentes e deixando as coisas acontecerem sem nenhum controle ou planejamento. O receptivo passivo é aquele pai ou mãe que vê o filho repetindo de anos seguidas vezes e não tomam uma atitude para melhorar a situação. Como eles não costumam ter muita iniciativa, eles não percebem a própria influência que podem ter sobre a sua vida e por isso deixam o barco correr no famoso conceito de deixa a vida me levar. Como eles também têm pouca consciência das necessidades e desejos do parceiro, muitas vezes eles não percebem que o outro está precisando de ajuda e então não se oferecem para ajudar. Quando estão fazendo algo que incomoda, eles acabam também não percebendo, mas não por maldade ou egoísmo, é porque simplesmente eles não prestam atenção, nem em si, nem nos outros. Os passivos agressivos costumam focar sua atenção e ação nas próprias necessidades e desejos. Em sua família, eles cresceram sendo muito idealizados e por isso também sendo muito cobrados pelos seus pais, que tinham expectativas muito altas sobre eles. Esse excesso de cobranças faz com que eles se cansem de buscar satisfazer a expectativa dos outros e comecem a priorizar a própria vontade. Eles crescem ouvindo as mensagens: você é muito especial, tenha sucesso, e ao mesmo tempo críticas, como: quando é que você vai fazer as coisas direito? Assim, eles vivem entre constantes cobranças e críticas, devido às expectativas altas dos seus pais.
Por serem tão criticados, eles acabam se sentindo frustrados e começam a sentir uma espécie de raiva contida e passiva. E isso faz com que eles decidam que só farão as coisas quando e como eles quiserem. A frase preferida de um passivo-agressivo é aquela: não há melhor momento que hoje para deixar para amanhã o que você não vai fazer nunca. Essas cobranças também fazem com que eles sintam certa dificuldade em seguir ordens ou normas. E a prioridade dada às próprias necessidades faz com que eles se tornem egocêntricos e não cumpram as promessas que fazem aos seus parceiros. Seus constantes atrasos e falhas e esquecimentos acabam atrapalhando seu parceiro, que acaba criticando-o ainda mais e fazendo com que a relação se torne cada vez mais estressante. O fato de focarem mais em si mesmos não faz com que eles nunca se preocupem com os outros, pois eles podem sim fazer as vontades do seu parceiro. A diferença é que eles fazem isso apenas quando e como querem. Os passivos agressivos tendem também a se tornar pessoas inseguras pelo excesso de críticas que recebem, e também a serem agressivas e a intimidarem seu parceiro com o seu temperamento explosivo. Além disso, eles não percebem que o seu comportamento atrapalha as outras pessoas, e por isso, quando falham, normalmente não se desculpam, e mesmo que se desculpem, tendem a repetir o mesmo comportamento, pois por não perceberem o que fazem, eles simplesmente não se sentem culpados. E como você acha que as pessoas dessas diferentes posições de roteiro reagem frente aos conflitos do relacionamento? E como vocês acham que as pessoas desses diferentes tipos de pensamentos e posições de roteiro reagem frente aos conflitos do relacionamento? Os passivo-agressivos, sensores, coléricos e melancólicos tendem a competir com o parceiro. Os passivo-receptivos e fleumáticos tendem a evitar os confrontos. Os dedicados, por serem sempre muito preocupados com os outros, acabam sempre cedendo. E os sanguíneos acabam ficando entre a posição de competição, por serem um pouco egocêntricos, e entre a concessão, porque apesar de egocêntricos, eles também tendem a ser muito amigáveis. Vamos ver então agora que posições de roteiro a Júlia, o Pedro e a Ana tomariam de acordo com os deveres que lhe foram impostos dentro da família. A Júlia, por ser a filha mais velha, ficaria com a incumbência de cuidar dos seus irmãos e ajudá-los nas tarefas da escola. E, portanto, mas dependendo também do seu temperamento, acabaria provavelmente tomando a posição de dedicada. Assim, o temperamento influencia também na posição de roteiro que você irá tomar de acordo com as influências da tua família. Pois provavelmente, se a Ana tivesse uma posição de roteiro passivo-agressiva, ela talvez não aceitasse essa incumbência de cuidar dos irmãos e acabaria se tornando uma pessoa muito agressiva. O Pedro, acostumado a sempre ouvir os seus pais criticarem a tudo e a todos, dependendo do seu temperamento, acabaria tomando a posição de censor e também passando a criticar muito as outras pessoas, principalmente o seu parceiro. E a Ana, por ser a filha caçula, poderia causar uma expectativa muito grande em seus pais. E o excesso de cobranças e críticas, dependendo do seu temperamento, poderia fazer com que ela se tornasse uma passivo-agressiva. Existem também personalidades que tendem a ser competitivas, e caso duas pessoas competitivas se unam, elas podem formar dois tipos de casais: os casais competitivos controladores e os competitivos carentes. Os competitivos controladores são os parceiros que competem por poder e controle. O foco da discussão deles não é resolver a situação, mas sim saber quem está certo e quem está errado. Ou seja, quem terá a última palavra. Quando esse casal está discutindo sobre um assunto na frente de outras pessoas, eles podem até tornar-se agressivos, pois a necessidade de ter razão é sempre muito grande. As virtudes desses parceiros é que eles tendem a ser muito objetivos, responsáveis e também a terem muita iniciativa. Eles também são muito autoconfiantes e conseguem dividir as suas responsabilidades com eficiência. Durante a sua divisão de tarefas, eles costumam ter conversas do tipo: sou eu quem faz isso é você que tem que fazer, ou nessa área sou eu quem mando.
Eles podem realmente ser eficientes, porém, quando percebem que estão perdendo o controle, eles podem se tornar muito agressivos ou acabar fechando a cara, mesmo que estejam na frente de outras pessoas. Já os casais competitivos carentes tendem a competir por quem tem mais necessidade ou quem teve o melhor desempenho em relação a alguma situação. É o casal que costuma fazer reclamações do tipo: "Ah, você chegou em casa e nem me deu hoje." Um fica esperando que o outro dê oi, ao invés de tomar iniciativa. Ou então eles fazem um tipo de competição assim: "Ah, o seu dia foi ruim?" "Não, com certeza não foi pior que o meu." Numa competição para também mostrar quem merece mais atenção. É importante ressaltar que os competitivos carentes não desejam ser o centro das atenções porque nunca as receberam, mas sim porque sempre foram acostumados a ser o centro das atenções e desejam continuar sendo. O principal ponto de alerta em relação a esse tipo de casal é que eles podem acabar se tornando pessoas muito carentes, egocêntricas e também manipuladoras. Existe uma outra teoria que classifica as personalidades em tipos psicológicos e foi criada por Jung, um grande amigo pessoal de Freud. Segundo ele, as personalidades são uma combinação entre duas atitudes, a extroversão e a introversão, e 4 funções principais: o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. As pessoas extrovertidas geralmente têm a sua atenção focada no mundo externo, no mundo de fatos e pessoas. Essas pessoas tendem a se orientar para a ação e costumam ser impulsivas, comunicativas e sociáveis. As pessoas extrovertidas correspondem a mais ou menos 75% da população. Já os introvertidos tendem a focar a sua atenção no seu mundo interno, nas suas impressões, emoções e pensamentos, e por isso tendem a ser mais voltados para a reflexão do que para a ação. Eles costumam pensar mais antes de agir e são mais reservados e contidos do que os extrovertidos. Eles também têm mais habilidade na escrita do que na habilidade oral, ao contrário dos extrovertidos, e correspondem a mais ou menos 25% da população. Em relação às 4 funções, 2 delas servem para avaliarmos as situações, que são o pensamento e o sentimento. Então, essas 2 funções são utilizadas para a análise das situações. As outras 2 funções servem para nos ajudar a perceber os estímulos da realidade, que são a sensação, relacionada aos 5 sentidos, e a intuição. Nós vamos falar apenas sobre 4 funções principais. Mas para que vocês saibam, segundo essa teoria, as personalidades se dividem em 16 tipos psicológicos, pois todos nós podemos ser extrovertidos ou introvertidos e utilizar uma função superior e uma função auxiliar, que com o passar dos anos nos ajudará a desenvolvermos a nossa função inferior, que sempre será a função oposta à função superior. Por exemplo, uma pessoa que utiliza muito a função pensamento, normalmente tem certa dificuldade em lidar com seus sentimentos. E aí então, ela acaba usando uma outra função auxiliar, que será a intuição ou a sensação, para ajudá-lo a desenvolver a sua função sentimento. É por isso que muitas pessoas racionais, com o passar do tempo, tendem a se tornar um pouco mais emocionais e vice-versa. Então agora vamos falar sobre as 4 funções principais. As pessoas do tipo pensamento tendem a usar a lógica da razão e dos fatos e colocar as regras acima dos sentimentos. Isso não significa que elas não tenham sentimentos, mas apenas que costumam avaliar as diferentes situações, dando mais crédito aos fatos do que aos sentimentos em relação a eles. As pessoas que têm predominância do tipo pensamento gostam de ser rápidas e objetivas e costumam ser orientadas a resultado, dizendo que não gostam muito de perder tempo com detalhes. Elas analisam fato a fato antes de tomarem uma decisão, porém, ao mesmo tempo, gostam de ser objetivas e decididas. Elas têm também uma grande capacidade de fazer análises críticas das situações e logo percebem o que está errado em alguma situação.
Elas podem também ser consideradas um pouco antipáticas, porque costumam ser muito objetivas e tendem mais a criticar as pessoas do que a elogiá-las. O fato de utilizar a função pensamento como função superior indica que elas podem ter certas dificuldades em lidar com os sentimentos, e por isso elas acabam não compreendendo e então ignorando os sentimentos, tanto próprios como das outras pessoas. Já as pessoas do tipo sentimento, elas agem de forma contrária às pessoas do tipo pensamento, ou seja, elas seguem a lógica do coração e não a lógica da razão. Isso também não significa que elas não pensem, elas apenas tendem a colocar os seus sentimentos acima das regras e dos fatos. As análises das pessoas do tipo sentimento tendem a ser mais pessoais e subjetivas, e não tão críticas como as análises das pessoas do tipo pensamento. Essas pessoas, sentimento, tendem a dar mais crédito às suas crenças e valores pessoais do que às regras impostas por outras pessoas ou pela sociedade. O foco dessas pessoas não são as ideias e nem os fatos, mas sim as pessoas e os relacionamentos, o que faz com que elas sejam diplomáticas e tenham um bom tato para lidar com as pessoas. Elas tendem também a ser mais amigáveis e simpáticas, e às vezes têm até certa dificuldade em serem objetivas, pois elas acabam misturando seus sentimentos e crenças pessoais quando vão tomar uma decisão. Além disso, antes de decidirem, elas procuram se preocupar com a harmonia do ambiente e também em ajudar os outros. Essas são aquelas pessoas que sempre tendem a dar uma mãozinha para os outros e podem, às vezes, até ignorar certas regras para poder ajudar essas pessoas. Como elas usam o sentimento como função superior, elas tendem a idealizar muito as pessoas e as instituições, como, por exemplo, as empresas onde elas trabalham e os seus parceiros, logicamente. Porque elas sempre esperam que os outros também se importem com os seus sentimentos, assim como elas fazem com os outros. O fato de serem muito ligadas às pessoas e aos relacionamentos faz com que elas se importem muito com as opiniões alheias e sejam muito mais sensíveis do que as pessoas do tipo pensamento. Como toda função superior nos indica, por oposição, qual é a nossa função inferior, as pessoas do tipo pensamento têm certa dificuldade em lidar com a função pensamento e com as regras, pois elas acabam sempre colocando seus valores e sentimentos pessoais acima dessas regras. E, portanto, além de correrem o risco de serem pouco objetivas, como já falamos, elas correm também o risco de serem manipuladas. Portanto, diante de uma decisão a ser tomada, como vocês podem ver nessa imagem ali do meio, o tipo pensamento tende a analisar a situação uma após a outra antes de chegar a uma conclusão. Ele busca ser rápido e objetivo, mas sempre analisar os fatos com muito cuidado. Já o tipo sentimento tende a se levar mais pela emoção e acaba sendo mais impulsivo. Se, por exemplo, um tipo pensamento e um tipo sentimento se casarem, o tipo sentimento poderá dizer ao pensamento que ele não tem sentimentos, como vocês estão vendo ali naquela imagem. E o tipo pensamento poderá dizer ao sentimento que ele não pensa direito. Se, por exemplo, um casal que tenha esses dois tipos tiverem que decidir sobre a festa do filho que está tendo no condomínio, eles poderiam ter a seguinte discussão. O tipo pensamento diria: ah, amor, é claro que eu me importo com o nosso filho, mas se o condomínio diz que a festa deve acabar às 10 horas, é isso que a gente tem que fazer. Regra é regra e ponto final. É só pensar um pouco. E a pessoa do tipo pensamento poderia dizer: ah, não parece que você se importa muito com o nosso filho. Por que não podemos deixá-lo ficar mais um pouco lá no salão? Pelo menos mais uns 20 minutos? O que custa? Eu sei que essa é a regra, mas eu acredito que a alegria do nosso filho e a dos amiguinhos dele é muito mais importante que isso. Por que você nunca pensa nas pessoas? Então, pessoal, essa poderia ser uma discussão comum entre uma pessoa do tipo sentimento e pensamento, porque eles tendem a se julgar. Ao invés de compreender a forma como cada um pensa, eles tendem a se julgar realmente, sempre se colocando como se um fosse melhor ou mais correto que o outro. Já as pessoas do tipo sensação, antes de tomar decisões, elas procuram seguir a lógica dos sentidos, do aqui e agora. Elas costumam então dar mais crédito ao que elas estão vendo, escutando ou sentindo do que às ideias ou sentimentos.
Por isso, elas costumam ser muito realistas e sistemáticas, sendo também muito precisas e conservadoras. Elas têm uma memória inacreditável, pois essa sua habilidade com sentidos faz com que elas tenham muita facilidade em guardar detalhes. Elas são também muito práticas e tendem a colocar o foco na solução dos problemas, o que faz com que elas tenham uma grande facilidade de se adaptar a diferentes situações. Então, como por exemplo, o tipo pensamento foca na análise dos fatos e na análise crítica das situações, essas pessoas do tipo sentimento acabam focando a sua atenção na solução, na busca pela solução. Assim, elas tendem a colocar a prática acima da teoria e o funcionamento das coisas acima da criatividade. Elas seguem o lema da vida como ela é e costumam dizer frases como só acredito vendo, ou o que você pensa ou sente agora não importa mais, ou até temos que resolver logo essa situação. O fato delas usarem a sensação como função superior faz com que elas tenham certa dificuldade com o seu lado oposto, que é a intuição, ou seja, o lado que as ajudaria a imaginar hipóteses futuras, ligada à criatividade. Por isso, essas pessoas podem ter certa dificuldade em imaginar situações hipotéticas, ou até em compreender os próprios sentimentos, pois tanto as intuições como os sentimentos acabam sendo muito abstratas para ela, que são tão ligadas aos fatos concretos. Algumas pessoas que utilizam a função sensação de uma forma muito radical podem ter inclusive dificuldades em perceber o que elas mesmas estão sentindo, devido à sua dificuldade em compreender estímulos que estejam fora dos seus 5 sentidos. As pessoas do tipo intuição costumam seguir as suas percepções inconscientes sobre a realidade, focando nas possibilidades futuras das situações. Elas tendem a ser muito inovadoras e criativas, e por isso precisam se sentir constantemente motivadas e estimuladas com novas ideias e situações. O fato de serem muito criativas faz com que elas estejam sempre criando novos projetos, e também sentindo um grande entusiasmo no início desses projetos, embora possam ter dificuldade em manter o mesmo entusiasmo até o fim, quando a fase do desafio inicial já foi ultrapassada. Esse entusiasmo inicial costuma ser tão grande que elas acabam até motivando outras pessoas a também acreditarem e participarem dos seus projetos. Porém, o fato delas utilizarem a intuição como função superior faz também com que elas tenham dificuldade com a função sensação, e por isso tenham dificuldades em se apegar e lembrar de detalhes. Além disso, elas acreditam tanto na própria intuição que às vezes acabam tomando algumas decisões precipitadas. E não apenas por terem dificuldade em prestar atenção em detalhes importantes, mas também porque elas acabam não dando atenção a fatos e opiniões, tanto seus como das outras pessoas. O fato delas serem idealistas e sonhadoras também faz com que elas tenham dificuldades em se manterem motivadas em projetos nos quais elas não enxerguem nenhum significado maior. Então, assim, por exemplo, se elas estiverem em uma profissão que não mexa com elas, onde elas não vejam sentido algum, elas podem acabar se sentindo muito desmotivadas. Além disso, por serem muito criativas e precisarem sempre se sentir estimuladas para manter viva essa sua criatividade, elas acabam tendo grande dificuldade com o excesso de rotina. E também dificuldades em se lembrar de tudo o que precisam fazer. Porque se elas não desenvolverem e melhorarem a sua função sensação, que é mais ligada à prática e aos detalhes, elas podem acabar vivendo sempre no mundo da lua. Pois a sensação é mais ligada no aqui e agora, prática e solução. E a intuição é mais focada na imaginação, no futuro e na inovação, na criatividade. Então, é importante que essas pessoas intuitivas desenvolvam bem também a sua função sensação, para que elas consigam fazer com que as suas ideias visionárias possam sair do papel e serem levadas até o fim. Então, agora vocês conseguem imaginar, se tiver um casal onde alguém é do tipo sensação e outra pessoa do tipo intuição, eles podem ter problemas em relação à rotina e também em relação à organização. Porque a sensação é muito prático e focado na rotina. Ele gosta e precisa muito disso. E o intuitivo, ele é mais imaginativo, criativo e precisa de constantes novidades para continuar se sentindo estimulado. Além disso, a sensação poderia reclamar que a intenção está sempre no mundo da lua. E o intuição poderia reclamar que a sensação
é muito rotineiro e sempre costuma fazer as coisas do mesmo jeito. Então, 2 detalhes bem importantes é que nós todos temos uma combinação desses diferentes tipos psicológicos. Ninguém é somente um ou outro. Assim como todas as outras teorias que nós estamos falando, todos eles funcionam numa forma de combinação. Então, mesmo que vocês sejam bem diferentes um do outro, é importante que vocês saibam que vocês sempre vão ter alguma coisa a aprender um com o outro. Não existe essa coisa de melhor ou pior, mais correto ou mais errado. Sempre a gente tem alguma coisa a aprender um com o outro. Até porque o tipo pensamento, apesar de analisar bem as ideias e conseguir encontrar o que está errado nas situações, ele acaba tendo dificuldade com sentimentos, então ele acaba subestimando os sentimentos tanto seus e dos outros. Por isso, ele precisa de pessoas mais ligadas às outras funções para ajudá-lo a tomar as melhores decisões. Já os tipos de sensação, eles têm dificuldade em reconhecer as suas intuições e sentimentos. Então, também é importante que eles aprendam com os outros tipos. As pessoas do tipo sentimento têm dificuldade em serem objetivas e separarem os seus valores pessoais das regras e das situações que elas têm que analisar com mais imparcialidade. E, por sua vez, as pessoas intuitivas têm dificuldades com detalhes e em manter o foco na prática e na solução. Por isso, elas também precisam das outras pessoas, tanto para dar mais valor aos seus sentimentos, como para ser mais práticas e detalhistas, como para analisar os fatos com uma análise mais crítica e não um otimismo tão sonhador. Imagino que agora algum de vocês pode estar pensando: ah, Cíntia, mas deve existir alguma função principal. Qual será a mais importante? E o que eu posso te dizer é que não existe nenhuma função mais importante do que a outra. Elas funcionam exatamente como os 4 pontos cardeais, sendo todas elas necessárias para que a gente possa tomar as decisões mais acertadas. Até porque a sensação indica o que realmente está presente. O pensamento indica o que significa esse presente e como a gente deve analisá-lo. O sentimento nos ajuda a compreender o valor dessa situação. E a intuição nos ajuda a enxergar as possibilidades futuras para determinadas situações. Então, agora pensando novamente nos nossos personagens, digamos que a Júlia fosse do tipo pensamento, uma dona de casa que idealizaria o marido trabalhador e que por isso também esperaria que ele sempre se preocupasse com os sentimentos dela e das outras pessoas. E quando ele não faz, ela acaba ficando muito magoada. Assim vocês podem ir vendo como as mensagens de roteiro, os temperamentos e até os tipos psicológicos acabam se influenciando. Porque, por exemplo, a Júlia, como ela aprendeu com o pai que o homem deve prover a casa, sustentar a família, ela acredita que o marido dela também deve ser assim. E por ser do tipo sentimento, ela vai provavelmente idealizar esse marido e esperar que ele haja dessa forma como ela aprendeu que deve ser. E quando ela percebe que ele não faz isso, ela pode acabar ficando muito magoada. Mais do que ela ficaria, por exemplo, se ela fosse uma pessoa do tipo pensamento ou sensação. Já o Pedro, caso ele fosse do tipo intuição, ele poderia, na sua incansável busca pelo sucesso profissional, ser um empresário criativo e inovador. Ou então, caso ele fosse do tipo pensamento, ele poderia ser um homem machista, que assim como aprendeu com o seu pai, ele acreditaria que as mulheres devem ser donas de casa e não devem nunca trabalhar fora. Caso ele fosse do tipo pensamento, essa poderia ser alguma das suas regras, que ele não permitiria que ninguém ultrapassasse. E a Ana poderia ser do tipo sensação. Por exemplo, uma profissional que se dedicaria ao trabalho e também aos cuidados da casa, sempre sendo muito prática, realista e apegada à sua rotina. E você, tem procurado valorizar no seu parceiro o que é diferente de você, ou você tende apenas a criticá-lo? Você acha que ele ou você são mais espertos, generosos ou eficientes? Lembre-se sempre que vocês são 2 dos pontos cardeais. Um sempre vai precisar do outro para se orientar e tomar as melhores decisões. Assim vocês sempre vão conseguir se equilibrar para juntos terem uma relação
mais harmoniosa, também tomarem as decisões mais acertadas. Pessoal, então agora, antes de passar para as 15 principais áreas de conflitos dos relacionamentos, vamos falar de mais uma última teoria que também influencia muito a formação das diferentes personalidades, que é a teoria sobre os tipos de vínculos que existem entre as pessoas e também dentro dos relacionamentos. Em qualquer relacionamento, os vínculos podem ser simétricos, que são os vínculos que temos com as pessoas consideradas iguais a nós, sem hierarquia nenhuma, como, por exemplo, nossos irmãos, colegas, amigos e cônjuges. Já os assimétricos, onde há uma hierarquia, são os vínculos que temos com nossos pais, filhos, alunos, professores e maridos ou esposas. É importante ressaltar que dentro de um relacionamento amoroso, a gente deva considerar sempre os cônjuges como dois iguais, portanto não como marido e esposa, mas como dois cônjuges que têm necessidades e responsabilidades iguais, pois esta visão, essa simples diferença de visão, ajuda ambos a compreenderem a sua posição de igualdade, um em relação ao outro. E de que forma, então, esses vínculos influenciam a formação das nossas personalidades? Existe uma teoria que é vulgarmente conhecida como a teoria da cebola. Ela diz que a essência da nossa personalidade é o miolo da cebola e que todas as outras camadas são os papéis que nós exercemos de acordo com os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Assim, o nosso ego seria composto de uma identidade central, que junto com os outros papéis que a gente exerce formariam o todo da nossa personalidade. Esses, então, são os papéis que nós exercemos nos nossos relacionamentos. Quando damos carinho, quando ensinamos, quando aprendemos, etc. Esses papéis vão sendo sempre influenciados e moldados pelas nossas experiências de vida, crenças e limitações. Portanto, são os papéis que vamos aprendendo a exercer como pai, mãe, irmão, amigo, colega, aluno e outros, sempre considerando que qualquer pessoa, sendo homem ou mulher, de qualquer idade, poderá exercer qualquer um desses papéis com qualquer pessoa, dependendo apenas da circunstância. Ou seja, uma mulher também pode exercer o papel de pai de alguém. Isso pode parecer estranho agora, mas vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, a nossa personalidade é sempre desenvolvida através da forma como nós desenvolvemos esses diferentes papéis, que são, por sua vez, influenciados pela nossa família, cultura e sociedade. Mas quais são, então, esses papéis? Ao longo da nossa vida, nós todos exercemos 6 diferentes papéis. Os papéis de mãe, de filho da mãe, de pai e de filho do pai. São os papéis nos quais nós exercemos uma relação de hierarquia com o outro. Nos nossos papéis de homem e mulher ou de ser humano, nós exercemos a nossa igualdade. Vamos começar então pelos papéis nos quais nós exercemos uma hierarquia. Dentro da nossa cultura, o papel simbólico das mães é de cuidar, proteger e nutrir os seus filhos. E o papel simbólico dos pais é de orientar e disciplinar, dizendo o que é certo e errado. Dessa forma, como está explicado no canto direito do slide, quando todos nós nascemos, nós exercemos os nossos primeiros 2 papéis. Nossos papéis de filho da mãe e de filho do pai. Dentro do papel de filho da mãe, nós tomamos a posição de sermos cuidados, nutridos e amados por ela. E dentro do nosso papel de filho do pai, nós esperamos sempre ser orientados e disciplinados por ele. Isso, pessoal, de acordo com a nossa cultura. Tá? Não significa que uma mãe não pode orientar e disciplinar, e nem que um pai não possa dar afeto ou acolher e acalentar. A gente usa essas linguagens apenas para identificar os papéis que todos nós podemos exercer, apenas a nível de classificação. Depois de uma certa idade, nós começamos a ter um pouco mais de autonomia. E, portanto, se tivermos vivenciado uma relação saudável com nossos pais, nós iremos ter um pouco mais de autonomia e, portanto, exercer o papel de mãe e pai de nós mesmos, aprendendo a nos cuidar, a nos nutrir e a nos proteger sozinhos.
e também a nos disciplinarmos e a discernirmos sozinhos o que é certo do que é errado. Apenas quando a gente consegue desenvolver os papéis de mãe e pai de nós mesmos de uma forma saudável, é que conseguimos então fazer o mesmo para outras pessoas. Então é só assim que nós conseguimos cuidar e disciplinar outras pessoas, exercendo assim o papel de mãe e pai dos outros. Assim, dentro do vínculo parental, nós podemos exercer esses 4 diferentes papéis, tanto em relação aos outros como em relação a nós mesmos. Pois em um momento da vida, podemos estar precisando ser cuidados, e em outros momentos estamos precisando de orientação. Em outros, estamos precisando fazer isso com nós mesmos, e em outras situações precisamos cuidar e orientar outras pessoas. E isso também vale para a forma como nós nos relacionamos com o nosso parceiro amoroso. Caso esses papéis não sejam bem desenvolvidos durante nossa infância e adolescência, nós poderemos ter problemas de autoestima e também em doar ou receber cuidado e carinho dos outros, assim como dificuldades em nos disciplinar e doar ou receber orientação e disciplina dos outros. O ideal é que esses papéis sejam exercidos diariamente no nosso relacionamento, em uma constante troca de papéis, na qual um dia você doa, outro dia você se supre sozinho e outro dia você se oferece para satisfazer as necessidades do outro. Com certeza vocês já ouviram aquela famosa frase de que a gente precisa nos amar primeiro para depois conseguirmos amar os outros, né? Então é exatamente aqui que essa ideia se aplica, mas apenas indo um pouco mais longe do que isso. Pois antes de aprender a amar a nós mesmos, precisamos também ter sido amados pelos nossos pais. A partir do momento em que nascem os nossos irmãos, ou a partir do momento que começamos a nos relacionar com outras pessoas sem qualquer tipo de hierarquia, nós começamos a desenvolver os nossos papéis que se referem aos nossos vínculos entre iguais e que dizem respeito aos comportamentos de aceitar, apoiar, valorizar e se sentir igual ao outro, sem a necessidade de se colocar acima ou abaixo dessa pessoa. Assim, da mesma forma que os papéis do vínculo parental, esses papéis do vínculo conjugal se desenvolvem na mesma ordem. Primeiro nós temos que receber o apoio, a aceitação e a valorização dos nossos irmãos, colegas e amigos. Caso seja possível receber esse apoio e a valorização deles de uma forma saudável, nós aprendemos também a nos aceitar e nos valorizar, para em seguida conseguirmos aceitar, valorizar e apoiar as outras pessoas. Porém, se não tivermos a oportunidade de desenvolver esses diferentes papéis de forma saudável, é muito provável que tenhamos dificuldade em aceitar e valorizar o outro e, portanto, que tenhamos a tendência de criticar, depreciar, competir e nos considerarmos superiores ou inferiores às outras pessoas, inclusive em relação aos nossos parceiros amorosos. Pois essas experiências acabam quase sempre sendo repetidas nos relacionamentos, porém de uma forma inconsciente. Então, a verdade é que maridos e esposas são influenciados e agem de acordo com esses papéis que aprenderam, mas simplesmente não percebem que estão agindo dessa forma. O nosso sexto e último papel é o nosso papel de ser humano. Ele também tem a ver com o vínculo de simetria e vai sendo desenvolvido de acordo com a forma pela qual nos enxergamos diante de outros seres humanos, independentemente do seu sexo, idade, classe social, cultura ou nacionalidade. Assim, caso a gente tenha oportunidade de vivenciar atitudes de respeito, valorização, aceitação e inclusão por parte de outras pessoas em geral, nós vamos aprender a nos tratar com o mesmo respeito e assim a ver os outros com os mesmos olhos. Caso essas experiências não tenham sido saudáveis, tenderemos a nos considerar pessoas muito superiores ou muito inferiores às outras, sendo arrogantes e egoístas e às vezes até altruístas demais. Existe um termo muito utilizado na África que se chama Ubuntu e significa humanidade com os outros e tem uma exata relação com esse papel de ser humano. Eles dizem que a pessoa que tem Ubuntu está aberta e disponível para ajudar os outros e apoiar os outros no seu crescimento, e que elas não competem entre si e também não se sentem ameaçadas
quando percebem que os outros são bons e capazes, porque elas têm uma autoconfiança que se baseia na experiência de pertencerem a algo maior. Então, além delas não competirem, elas se sentem diminuídas quando os outros também estão sendo diminuídos. Então, elas acabam sempre se ajudando para crescerem juntas. Ok, então vocês já compreenderam quais são os tipos de papéis que nós podemos desenvolver ao longo da vida. Mas como será que eles influenciam o nosso relacionamento? Então, resumindo, nós podemos desenvolver esses 6 papéis de uma forma saudável que nos ajudará a ter flexibilidade de papéis, fazendo com que a gente consiga doar e receber afeto e cuidado do nosso marido ou esposa, assim como valorizar e apoiar as suas conquistas e o seu crescimento, e também nos considerarmos pessoas de igual valor. Caso o desenvolvimento desses papéis tenha sido precário, com falta ou excesso, nós iremos apresentar uma fixação de papéis nos nossos relacionamentos, tendo assim dificuldades em doar e aceitar afeto, dificuldades em dar ou receber conselhos e orientação, ou então poderemos exigir demais cada um deles. E o que vai determinar como você vai lidar com seu parceiro em relação a esses diferentes papéis? Isso depende muito das experiências que você teve na infância, mas principalmente da forma como você reagiu a cada uma dessas experiências. Porque uma pessoa pode não ter tido afeto nenhum durante a vida ou disciplina nenhuma, mas isso não significa que ela sempre vai ter dificuldades em oferecer afeto para si mesma, ou afeto para o outro, ou disciplina para si mesma ou para o outro. Porque ao longo da vida, ao longo das experiências de vida dela, ela pode ter equilibrado esses papéis com outras pessoas. Então, esses papéis estão em constante construção e desconstrução dentro dos nossos diversos relacionamentos. Então, apesar de terem sim uma grande influência nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos, tudo depende muito mais das suas reações e do que você aprendeu com cada relacionamento. Agora, nós acabamos a parte das personalidades. E é importante que antes da gente passar para as próximas 15 áreas de conflito dos relacionamentos, vocês façam as avaliações e os testes de personalidades que eu disponibilizei no ambiente online. É importantíssimo que vocês façam essas avaliações, porque vocês só vão conseguir identificar os prováveis conflitos dos seus relacionamentos dentro das outras áreas com a ajuda dessas avaliações, porque assim vocês vão conseguir compreender melhor por que vocês estão tendo esses tipos de conflitos. Então lembre-se de fazer essas avaliações, porque elas são indispensáveis para a eficiência do workshop e do que a gente prometeu aqui, que é ajudá-los a realmente amenizar e prevenir os conflitos de relacionamento. Mas para isso vocês precisam conseguir identificar tanto o motivo pelo qual vocês têm os conflitos atuais, quanto o que pode fazer com que vocês tenham possíveis novos conflitos, para então poderem preveni-los. Porém, antes de passarmos para o próximo tema, que são as 15 áreas de conflito, eu gostaria que vocês fizessem algumas reflexões sobre as diferentes personalidades de vocês. Como você costuma interpretar as diferenças entre a sua personalidade e a personalidade do seu parceiro? Você costuma realmente achar que é melhor ou pior que ele? E quanto aos papéis, você tem conseguido equilibrar esses diferentes papéis com seu parceiro?